Professora corta cabelo de menina negra, mas quando revelam quem é seu pai, a escola treme. Em um ato de pura crueldade, a professora de uma escola pública cortou o cabelo de Amanda, uma menina negra, diante de todos os alunos, alegando que seus cachos eram indisciplinados e impróprios para o ambiente escolar. O constrangimento foi imediato, e as lágrimas de Amanda eram impossíveis de ignorar. Mas o que ninguém sabia era que a menina guardava um segredo poderoso. O seu pai não era alguém qualquer. Quando sua identidade foi revelada, a escola inteira ficou em choque. O que aconteceu depois mudou tudo, e não houve mais espaço para desrespeito. Quer saber quem era o pai de Amanda e o que aconteceu a seguir? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai deixar todos sem palavras. Vamos começar! Era um dia como qualquer outro na escola municipal do centro. O som das risadas e conversas preenchia os corredores, enquanto os alunos se preparavam para a aula de artes. Kaline, uma menina negra de 14 anos, sentava-se em sua carteira na sala de aula, olhando distraidamente para os lápis e pincéis em cima da mesa. Seu cabelo crespo estava preso em um coque alto, mas o calor do dia estava começando a incomodá-la. Ela pensava em soltar os cachos e deixá-los tomarem forma livre, como tanto gostava. Enquanto isso, a professora de artes, Dona Eliane, caminhava pela sala, organizando os materiais e observando o trabalho de cada aluno. Dona Eliane era conhecida por ser rígida, e embora fosse respeitada, às vezes suas atitudes causavam desconforto em alguns. E naquele dia, a pressão do calor parecia ser mais forte do que nunca. Ao ver o cabelo de Kaline, ela fez uma expressão de desaprovação. Kaline, por que você não tenta arrumar esse cabelo? Está um pouco bagunçado, disse a professora com um tom impessoal, sem sequer olhar diretamente para ela. Kaline ficou surpresa, mas se controlou. Eu gosto assim, professora. Eu me sinto bem com ele desse jeito. A professora, no entanto, não parecia satisfeita com a resposta. Ela caminhou até a frente da classe e, em um impulso, pegou uma tesoura de seu material, virando-se para Kaline. Vou cortar um pouco para você, querida. Vai ficar mais bonito. Antes que Kaline pudesse protestar, Dona Eliane já estava cortando seus cachos. A sala ficou em silêncio, e os outros alunos, incrédulos, observaram sem entender o que estava acontecendo. O cabelo de Kaline estava sendo cortado à força, sem seu consentimento e sem qualquer aviso. A tensão na sala aumentou. Kaline sentiu a raiva e a humilhação subirem como um incêndio em seu peito. Ela queria gritar, se levantar e sair dali, mas estava paralisada. Nenhuma palavra vinha à sua boca. O corte não foi apenas físico, foi uma invasão de sua identidade, uma negação de quem ela era. Quando a professora terminou, Kaline não teve coragem de olhar no espelho. Ela sabia que as lágrimas estavam prestes a cair, mas as conteve, respirando fundo. Todos na sala de aula estavam em silêncio, temendo falar qualquer coisa. Nesse momento, o diretor entrou na sala, acompanhado de um homem que Kaline nunca tinha visto antes, mas que parecia familiar de algum jeito. Ele observou a situação por alguns segundos, antes de se aproximar de Kaline e colocar a mão gentilmente em seu ombro. Professora Eliane, o que aconteceu aqui? Perguntou o diretor, sua voz firme, mas cheia de uma surpresa contida. A professora tentou explicar, mas o diretor a interrompeu. Esta é uma violação dos direitos de um aluno. Como você pôde fazer isso? Kaline finalmente olhou para o espelho e viu seu reflexo. O cabelo estava cortado irregularmente, e o que antes era um símbolo de sua personalidade e ancestralidade parecia agora ser algo deformado, algo que ela não havia escolhido. Eu só queria que ela ficasse mais arrumada, disse Dona Eliane, mas sua voz estava mais fraca agora, como se percebessem a gravidade do que havia feito. Foi então que o homem que acompanhava o diretor se aproximou. Ele se inclinou em direção a Kaline, e sua expressão mudou. O peso do momento parecia aumentar com cada palavra que ele dizia. Kaline, você não me conhece, mas sou seu pai. Eu sou o advogado que luta pelos direitos das crianças negras nesta escola, ele disse com um tom de autoridade que imediatamente chamou a atenção de todos. A sala ficou em absoluto silêncio. O diretor e a professora estavam estupefatos. O homem se virou para Dona Eliane e disse: sua atitude foi não apenas racista, mas uma violação direta dos direitos da minha filha. Você deve entender que não há lugar para esse tipo de comportamento nesta escola. O silêncio tomou conta da sala por um momento, enquanto todos processavam o que acabará de ser revelado. Kaline olhou para o pai, e uma onda de emoções a invadiu. Ela não sabia o que sentir, mas o apoio de seu pai a fez se sentir segura novamente. Dona Eliane ficou visivelmente desconfortável, e o diretor,
Os dois sentaram-se, mas o clima não era o de uma conversa tranquila. O diretor, embora aparentemente arrependido, estava tentando justificar o ocorrido. Eu entendo a gravidade da situação, e a professora Eliane também está ciente de seu erro, começou o diretor, tentando restabelecer a calma. Mas precisamos trabalhar juntos para que isso não se repita. O pai de Kaline, no entanto, estava implacável. Não podemos mais falar sobre erros e tentativas de consertar as coisas depois que o dano já foi feito, diretor, disse ele, sua voz firme. O que aconteceu aqui não é só sobre um corte de cabelo. É sobre desrespeito. É sobre a ideia de que a identidade da minha filha não importa. Kaline, que havia permanecido em silêncio, finalmente se virou para o pai. Seus olhos, cheios de um misto de tristeza e raiva, encontraram os dele. Ela não conseguia entender como alguém poderia ser tão insensível, especialmente alguém em quem ela confiava para cuidar dela enquanto estivesse na escola. Eu não pedi para mudar meu cabelo, disse Kaline, a voz embargada. Eu sou quem eu sou. Meu cabelo faz parte de mim, do que sou, de quem venho. E ninguém tem o direito de mudar isso. Seu pai, ao ouvir a filha, sentiu seu coração apertar. Ele sabia o quanto aquele momento seria difícil para ela, mas sabia que era necessário que Kaline entendesse que o amor e a força dela viriam de dentro. Não seria o sistema educacional ou as pessoas ao redor que dariam a ela essa força, mas sim o reconhecimento de sua própria identidade e a luta por ela. O diretor, percebendo o impacto das palavras de Kaline, não tinha muito o que dizer. Ele sabia que a situação estava além de um simples pedido de desculpas. Era um reflexo de uma sociedade que ainda não aceitava por completo a diversidade em todas as suas formas. Vamos fazer o que for necessário para corrigir isso? O diretor finalmente disse, com um tom mais suave, mas também impotente diante da verdade. Nesse momento, Kaline olhou para a janela, como se procurasse algo além do que estava à sua frente. As palavras de seu pai e a situação a haviam tocado profundamente, mas ela também sabia que o futuro estava em suas mãos. Ela não queria ser uma vítima dessa sociedade, mas sim alguém que lutasse por aquilo em que acreditava. Ao sair da sala do diretor, Kaline sentiu uma força renovada. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo. A mudança que ela tanto buscava começaria por ela mesma, com a aceitação de quem realmente era. Kaline acordou no dia seguinte com uma sensação estranha. A conversa do dia anterior ainda estava viva em sua mente, mas havia algo novo, uma energia diferente que ela não conseguia explicar. Talvez fosse a sensação de ter sido ouvida, de ter mostrado a alguém a sua dor e, mais importante, de não ter sido ignorada. Na escola, o clima estava tenso. Todos sabiam do incidente, mas ninguém ousava falar diretamente com Kaline ou seu pai. Havia um respeito repentino, um distanciamento cauteloso, mas Kaline não queria ser apenas uma lembrança de uma situação constrangedora. Ela queria ser vista pelo que era, uma menina forte, cheia de sonhos e sem medo de lutar. Quando ela entrou na sala de aula, todos os olhos se voltaram para ela. Em vez de se sentir envergonhada, como imaginara que aconteceria, Kaline se sentiu empoderada. O silêncio pesado que a acompanhava desde que entrou na escola começou a pesar cada vez mais nos outros. Aquela era a Kaline que as pessoas não conheciam, a Kaline que tinha uma história e uma voz que ninguém mais poderia silenciar. A professora Eliane não estava na sala naquele dia. No entanto, o peso da sua ausência parecia mais perturbador do que sua presença. Era como se todos esperassem que ela retornasse, que desse explicações, que reconhecesse que seu ato havia sido injusto. Mas, ao contrário do que Kaline imaginava, o impacto de sua denúncia não era sobre uma simples vingança ou vingança, mas sobre algo mais profundo. A mudança da percepção das pessoas ao seu redor. Na hora do intervalo, uma de suas colegas, Clara, se aproximou dela. Clara era uma daquelas meninas populares, que sempre se manteve longe das situações polêmicas. No entanto, algo havia mudado, e ela estava disposta a falar. Eu só queria pedir desculpas, Kaline disse Clara com um olhar sincero. Eu não sabia que o que a professora fez estava errado. Eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Mas depois que você falou ontem, eu vi o quanto isso te machucou. Eu sinto muito. Kaline, surpresa pela atitude de Clara, sentiu um peso no peito se aliviar. Ela sabia que mudanças como essas não aconteciam da noite para o dia, mas o simples fato de que Clara estava refletindo sobre sua atitude já era uma grande vitória. Não era só sobre ela, mas sobre como a sociedade em que vivia começava a tomar consciência do que realmente importava. Obrigado, Clara, respondeu Kaline, tentando esconder o turbilhão de emoções
emoções que a invadiam. Eu só quero que as pessoas vejam quem eu sou de verdade, não o que esperam que eu seja. O resto do dia foi marcado por uma sensação de poder renovado para Kaline. Ela sabia que ainda havia muito a fazer, mas agora ela não estava mais sozinha. As pessoas ao seu redor estavam começando a entender, a mudar, a se questionar. Ela era a faísca que poderia acender uma revolução, e não apenas em sua escola, mas em todos os lugares que ela fosse. Quando o sinal para o fim do dia tocou, Kaline sentiu uma sensação de vitória que nunca imaginara. Não pela escola, não pela professora Eliane, mas por ela mesma. Ela sabia que o caminho seria longo, mas agora ela tinha força para trilhar cada passo. Aquele dia ficou gravado na memória de Kaline, não como uma vitória, mas como o primeiro passo de uma jornada cheia de desafios. Ao longo da semana, a escola parecia estar em um turbilhão silencioso. Os alunos, alguns querendo evitar o tema, outros tentando entender o que havia acontecido, formavam pequenos grupos pelo corredor, discutindo a situação. Mas ninguém mais olhava para Kaline como antes. A postura dela, firme e inabalável, fez com que todos se questionassem sobre o que realmente era aceitável. Kaline sentia que as pessoas, mesmo que indiretamente, começaram a olhar para ela com mais respeito. Havia algo no ar que dizia: ela não é mais uma criança, ela é alguém que merece ser ouvida. Mas mesmo com as pequenas vitórias conquistadas, uma pergunta ainda pairava em sua mente: e agora? O que eu faço com todo esse poder que descobri dentro de mim? O episódio com a professora Eliane não poderia ser apagado. Era impossível. Mas talvez, pensava Kaline, a verdadeira mudança estivesse no modo como ela lidaria com as consequências disso. Se o que havia feito a professora refletir sobre seu ato, talvez ela também tivesse o poder de mudar mais vidas ao longo do caminho. Sua voz, agora, estava mais forte, e ela sabia que não podia deixá-la calar. Na quinta-feira daquela semana, o diretor convocou todos os alunos para uma reunião. Era um evento inesperado, algo que não acontecia normalmente. O auditório estava cheio, e todos pareciam ansiosos para ouvir o que ele teria a dizer. Quando ele entrou no palco, um murmúrio entre os estudantes cessou, e um silêncio reverente tomou conta do local. Hoje estamos aqui para falar sobre respeito, identidade e a importância de entender aos outros, disse o diretor com um tom sério. O incidente ocorrido com nossa aluna Kaline não foi apenas um erro, foi uma falha nossa enquanto instituição, e estamos aqui para corrigir isso. A fala do diretor causou uma onda de surpresa. Kaline não esperava que o assunto fosse levado tão a sério, mas algo dentro dela se acendeu quando viu seus colegas ouvindo atentamente. Era como se ela estivesse sendo validada, não apenas como uma vítima, mas como alguém com uma mensagem importante a ser compartilhada. Por isso, decidimos promover uma série de workshops sobre inclusão, diversidade e identidade, que começarão na próxima semana, continuou o diretor. É um passo importante para garantir que nossa escola se torne um lugar onde todos se sintam respeitados e aceitos. Kaline ficou em silêncio, sentindo a emoção crescer dentro de si. Era a mudança que ela tanto esperava. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a jornada estava apenas começando. O poder de fazer a diferença estava agora nas suas mãos, mas ela também sabia que seria um longo caminho. Ao fim da reunião, enquanto todos se dispersavam, Clara se aproximou de Kaline novamente. Eu sabia que você era forte, Kaline, disse Clara, com um sorriso genuíno. Você vai fazer a diferença. Eu acredito em você. Kaline sorriu, mas o peso da responsabilidade que sentia era grande. Agora, ela sabia que mais do que nunca, teria que ser a voz para aqueles que não podiam se expressar. A batalha pela identidade e pela aceitação estava apenas começando, e Kaline estava disposta a lutar até o fim. A mudança que Kaline sentirá nos últimos dias não era apenas visível na forma como os outros a olhavam. Ela estava mudando por dentro também. Sua confiança, antes marcada pela insegurança, agora era sustentada por um novo entendimento de quem ela era. Ela não se via mais como uma vítima, mas como uma líder em formação, pronta para lutar por um mundo mais justo e inclusivo. A semana dos workshops foi intensa. A escola se transformou em um ambiente
não é algo fácil de apagar. Eliane marcou uma reunião na escola, e Kaline foi acompanhada de sua mãe. A sala onde a conversa aconteceria estava silenciosa, e a tensão no ar era palpável. Quando a professora entrou, Kaline percebeu que ela estava visivelmente nervosa. Os olhos de Eliane estavam carregados de arrependimento, e seu rosto, normalmente firme, estava marcado pela vulnerabilidade. Kaline disse à professora com a voz embargada: "Eu sou mãe, eu entendo o que você passou, e não há desculpas para o que fiz. Mas por favor, me permita ouvir sua versão. Quero aprender com você." Kaline, sentindo a sinceridade da professora, começou a falar. Ela explicou que sentiu o medo, a vergonha, a humilhação. Mas ao mesmo tempo falou de como a situação a fortaleceu, de como ela agora se via com um novo propósito. "Eu não quero mais ser vista como alguém que é só uma vítima", disse Kaline. "Eu quero ser vista como uma pessoa que tem uma voz, uma pessoa que pode ajudar os outros a entenderem o que é o respeito." As palavras de Kaline tocavam Eliane profundamente. A professora, que antes não conseguirá enxergar a verdadeira extensão do impacto de suas ações, agora entendia. E mais do que isso, ela estava disposta a mudar. "Eu quero fazer mais do que pedir desculpas, Kaline", disse Eliane. "Quero ser parte dessa mudança. Quero ajudar você a ser a voz de muitos." Essa conversa foi o início de uma nova fase para Kaline e para a escola. Ao longo das semanas seguintes, ela e Eliane trabalharam juntas para criar um ambiente mais acolhedor e sensível às questões raciais e de identidade. A relação entre as duas passou de um espaço de conflito para um de aprendizado mútuo. Mas para Kaline, a maior transformação ainda estava por vir. Ela sabia que a luta não se limitava à escola. Seu objetivo era mais amplo, mais profundo. Ela queria que sua história inspirasse outros a se posicionarem, a não se calarem diante da injustiça. Ao olhar para o futuro, Kaline viu diante de si um caminho repleto de desafios. Mas ela não temia mais. Ela sabia que sua voz era sua maior força. Após as semanas que seguiram a conversa com a professora Eliane, Kaline percebeu que algo havia mudado dentro de si. A luta que ela travava não era mais apenas contra os preconceitos das pessoas ao seu redor, mas contra o sistema que muitas vezes invisibilizava as dores e as histórias de jovens como ela. Sua voz, antes abafada pela vergonha e medo, agora ecoava mais forte e mais segura. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas se sentia mais preparada para os desafios que viriam. No entanto, nada prepararia para o impacto que a verdade poderia causar quando compartilhada de forma sincera. Certo dia, um evento inesperado aconteceu. A escola decidiu organizar um encontro com todas as turmas para discutir as experiências de preconceito, e Kaline foi escolhida para representar os alunos. Ela estava nervosa, mas também determinada. Sabia que seria uma oportunidade única para contar a sua história e inspirar outros. O auditório estava lotado. Professores, alunos e até pais estavam presentes. Quando Kaline subiu ao palco, o silêncio foi total. A tensão era palpável, e todos os olhos estavam voltados para ela. Ela olhou para a plateia e sentiu uma mistura de medo e coragem. No fundo, sabia que essa era a chance de mudar vidas. Começou a falar pausadamente, mas com o coração aberto. Contou sobre o incidente com a professora Eliane, sobre o que sentiu e como isso a afetou. Mas ela não parou por aí. Kaline falou sobre a dor de ser constantemente julgada por sua cor, de ser tratada como diferente, de ser invisível para muitos. Ela falou também sobre o que a fez resistir, o amor próprio, a luta pela verdade e a esperança de que um dia as coisas poderiam ser diferentes. "Eu não sou uma vítima", disse ela com firmeza. "Eu sou uma guerreira, e minha luta não é apenas por mim, é por todos que, como eu, sofrem em silêncio." As palavras de Kaline reverberaram no auditório. Ela sentiu, em cada olhar fixado nela, que as pessoas estavam absorvendo sua mensagem. A plateia, antes quieta, agora parecia atenta, conectada. No final, ela fez uma pergunta que ficou no ar, uma reflexão que ninguém poderia ignorar. "Quando vocês olham para mim, o que vem? Vem apenas uma menina negra ou vem alguém com sonhos, com sentimentos, com uma história única? E quando olham para o próximo, o que vem?" Foi nesse momento que algo mudou. Alguns alunos começaram a aplaudir, lentamente no começo, mas logo outros se juntaram. Kaline não sabia, mas havia tocado algo profundo nas pessoas ali presentes. Ela sentia que a verdade tinha um poder transformador. Quando terminou, a professora Eliane foi a primeira a se levantar e aplaudir. Ela se aproximou do palco e, com a voz embargada, disse: "Kaline, eu te peço desculpas novamente. O que você disse hoje, a sua coragem, é algo que eu jamais vou esquecer. Eu aprendi muito com você." O auditório inteiro estava em pé, aplaudindo. Para Kaline, aquele momento
momento foi um divisor de águas. Ela não precisava mais provar nada a ninguém. Sua verdade já havia sido ouvida, e ela sabia que a luta estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Kaline se tornou um símbolo de mudança na escola. Ela continuou a lutar por